Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje, recheado de estrelas aqui. Vou começar pelo nosso prefeito de Cachoeirinha. Cachoeirinha porque é uma imitação de cachoeira, né? É uma cachoeira pequena. Depois o Ronaldo vai falar sobre cachoeira aí. Prefeito Mick Breyer. Alegria estar de novo aqui, Paulo. Obrigado pelo convite. Na verdade, Cachoeirinha tinha uma pequena cachoeira ali no rio Gravataí. Depois fizeram algumas mudanças ali no leito do rio e acabou se perdendo um pouco a pequena cachoeira que deu origem ao nome, que era distrito de Gravataí, né? Gravataí que deu origem a Canoas, Cachoeirinha e Glorinha. Quem é que emancipou Gravataí? O pai de Rubens Ludwig, do Paulo Ludwig. E foi prefeito lá e foi prefeito em Canoas depois. Isso há muito tempo, né? Eu não era nem nascido antes que tu faça alguma coisa. Canoas, mas é que eu leio. Canoas se emancipou em 1939. Cachoeirinha em 66 e Glorinha em 88. Todos saíram de Gravataí. Tu quer que eu te diga quantos municípios saíram de Cachoeira? Cachoeira foram vários. Puxa vida, nem é bom pensar. Doutor Paulo Guimarães. Satisfação, Paulo Sérgio. Mais uma vez, este programa, o melhor programa de debates do sul do Brasil. Gostou? Eu mando uma mensagem para o doutor Colares. O doutor Colares, nosso amigo, né? Nosso grande ex-governador. Um abraço, saúde, doutor Colares. Ele, olha, o governador, ele imita toda hora, imita o Rigoto, imita o Jorge Gerdau e a Rampetra, ele não quer imitar no ar. Não sei por que esse temor, quando deveria fazer. Isto é uma calúnia. Tu estás me caluniando. Tá louco para imitar, mas ele não tem coragem. Nosso amigo, doutor Colares. Abraço, governador. Ronaldo, nosso coronel Ronaldo Prados, cachoeirense, dos quatro postados, promovendo aí encontro sábado. Os cachoeirenses. Os cachoeirenses. Qual é o número desse encontro aí? Esse é o sexto encontro. Sexto encontro dos cachoeirenses. E vai ser aonde? Vai ser no restaurante Imperial, na Rua Santana 375. Imperial na Cachoeira é o principal. Já é o terceiro encontro que nós estamos promovendo ali no restaurante Imperial. Então, quero agradecer também a oportunidade, né? Fica próximo ali do Colégio Militar, na Santana 375. Bem na esquina. Era o antigo Boteco Imperial, né? Agora restaurante Imperial. Então, e quantos cachoeirenses estão sendo esperados? Não vai dar piada, 3, daqui a pouco ele fala. Eu conheço essa figura aqui. O último encontro nós tivemos aproximadamente 93 precisamente cachoeirenses. Nós estamos trabalhando para que tenha um aumento desse número, né? É pena que surgiu um dia que eu tenho compromisso. Pois é, né? Então, e é com o meu governador, um homem arenista, né? Aí não... Jair Soares, que eu tenho que ir, não posso deixar de ir. 6 generais presentes, senão eu vou preso. Não tem. E assim, na época, o primeiro encontro, né, só para salientar aqui, que nós fizemos, foi com o irmão, né, na época, que lá no clube ainda, na época do Farrapos, que nós, além da diretoria, que tinham vários diretores, né, de Cachoeira. Sim, o Altair é cachoeirense. O Altair é cachoeirense. O Altair? Ele está em Porto Alegre. Ele não estava secretário de segurança do município deles aí. Não, agora os prefeitos se apaixonaram pelos coronéis. Ele levou aqui o Aguirre para secretário de segurança. Sim, mas eu não sei realmente. Ele está, eu encontrei há pouco ele, mas está em Porto Alegre. Não sei se ele está em alguma função a nível de prefeitura, de secretário de algum... Né? Não sei mesmo. E em Cachoeirinha tem muito cachoeirense também. Pois é, né? Muita gente que veio de lá. Muito empresário. Então Cachoeirense tem por tudo. Tem bastante. Eu tenho uma foto do meu irmão na Nigéria. Numa viagem com o Figueiredo, ele era assessor do Figueiredo, o Alexandre Garcia, o meu irmão, a do Laudo Streck, o Carlesso, que era o fisicultor lá do Figueiredo, e tá faltando um aqui. E João Leitão de Abreu. 5 cachoeirenses na Nigéria, tu acredita nisso? Na Nigéria. Essa foto eu tenho. Meu irmão tem essa foto em casa muito. também. Eu sei que tem um outro grupo lá que nós, talvez o ano que vem, nós vamos trabalhar para agregar mais cachoeirenses, que é Cachoeirenses pelo Mundo. Então esse grupo realmente é muito grande. Então, só no jornalismo tem quantos, né? É uma
loucura. Bom, a escola do rádio estava lá, a Rádio Cachoeira, né? Fornecendo jornalista para todo o estado e fora do estado. Né? Nós temos uma jornalista, eu não sei nem se está viva, Annie Bourrier, que era jornalista de moda na França, nascida em Cachoeira. Tu que morou na França, tu deve saber disso. Luiz Pereira Lima. Boa noite. Nosso médico preferido. Boa noite. Cirurgião, aqueles traumatologistas, os ortopedistas, o Ivan Pacheco fica bicudo comigo depois. Não, ortopedista não é médico, é uma outra categoria. É o que dizem. Eles mesmos, a gente é um nível superior, assim. O que houve? A qualificação é diferente, mas... Tu tá rouco por quê, doutor Luiz? Eu tô rouco de tanto... Gritar Inter e Atlético Paraná. Daquele dia... Terrível. Isso aí foi o resultado do jogo? Foi o resultado do jogo. Terrível. Uma coisa é louco. Tu fosse o jogo? Não. Muito tinha dito aquilo que ia com o teu neto. Não, o meu neto veio na minha casa. Mas não dá pra dizer que ele tem neto. As ações dele caem no mercado aí. Estou preocupado com isso. Pior que Teu sobrinho. Não, meu neto. Eu adoro o Nicolas. O drama é que se sabe o resultado, o técnico deprimido, né? Deprimido. Igual a essa menina aí de 16 anos. Provavelmente é mesmo uma síndrome, porque é uma coisa de louco, aquilo é uma coisa de enlouquecer qualquer indivíduo. Agora, vai botar o que tem que botar. Mas depois de ter perdido, mas isso não é assunto aqui para ser discutido. Isso é uma doença mental minha, essa é internacional, né? Isso é doença mental. Minha sorte que é essa, né? E o Ivan me disse que é neutro. É médico da federação. Eu sou do Zequinha. Tá tudo, Eu torço pro Zequinha também, meu segundo. Eu gosto do Zequinha. Não, meu primeiro é Atlético de Itapejara. O segundo é o Zequinha. Sei. Eu sou de Itapejara. Aliás, de Itapejara saíram uns 18 municípios, mais ou menos, né? Passo Fundo, Erechim, Getúlio Vargas. Itapejara. Tudo aquilo. Erebango. Tudo. A Lagoa Cachoeira Vermelha. não saiu de lá, né? Não, Cachoeira, os vínculos de Cachoeira são com Paris. O Degon, quando visitou Cachoeira, fez um discurso no Chateau lá em Cachoeira. 200 mil pessoas. Ó, Cachoeira, a Paris do futuro. Isso ficou marcado lá, nós estamos esperando. Está esperando o futuro. Secretário Bruno Vanucci, prazer tê-lo aqui. Igualmente, uma honra estar aqui de novo. Sempre essa mesa qualificada, divertidíssimo. Isso aqui é um dos momentos altos da semana. Divertido no início, né? Depois vamos ver o que vai acontecer. Não, sempre sou muito bem tratado. Eu não me responsabilizo pelo futuro do programa aqui nunca, né? Perfeito. Um liberal. Eu só faço seguro. Qual é o seguro? O seguro por danos morais, seguro contra danos físicos. Eu estou preparado aqui. Legal. Às vezes, quase vai às vidas de fato. Bruno, assisti esse discurso hoje do presidente Jair Messias Bolsonaro? Li o discurso Leu? depois, li e achei interessante, né? Um discurso dividido em 3 partes, uma temática inicial, eu acho que sobre ainda um pouco política com Cuba, relação com Cuba de governo anterior, depois passa para os... Tem que ver isso na ONU. Pois é, esse é um ponto, mas depois o discurso muda. Para vender o Brasil, tio. Não, mas depois, ao menos o texto lido, né? A gente não sabe a expressão, mas ele foi bem. Foi bem. Depois ele fala de Amazônia, faz uma colocação bastante neutra, até bem interessante que ele fala. Depois ele fala um pouco de política econômica do Brasil e termina com uma mensagem de fraternidade entre países e que, afinal de contas, a ONU não pode ser um mecanismo de colonialismo e sim de colaboração. Eu achei interessante. Eu acho que foi um discurso, pela primeira vez, bem profissional, muito distante daquilo que a gente vê naquela coletiva em pé que tem na saída do Planalto, que ali saem muitas polêmicas, né? Mas esse foi um discurso que deu para ver que... Ele não atacou a França. Não, ao contrário, e fez assim uma situação muito elegante. A mulher do Sarkozy bonita agora. A menção Macron, que foi feita à França foi velada e foi bem elegante. Do Macron. Não, eu acho que Sarkozy é bonita. Eu acho que ele fez uma crítica à França, mas velada, exatamente. Foi velado. Ele fez uma crítica à França e à Alemanha. Porque ele falou, inclusive, das intenções colonialistas de alguns países quando falam da Amazônia. E em relação a Cuba, eu acho que ele fez uma... Qual foi a intenção colonialista? Pelo passado francês? Não, pela intenção de domínio da Amazônia. Não, pela intenção... O maior azar daqueles países africanos foi ter deixado de ser colônia.
Foi a maior zebra que pode ter acontecido naqueles países. Foram em busca da liberdade, da independência. Tiveram um prejuízo brutal com a chamada independência. Não, mas na verdade esse colonialismo que ele falou é a intenção de alguns países de dominar. Tem um interesse muito grande no subterrâneo da Amazônia ali. Então, é isso que ele estava falando. Exatamente. Eu tenho convicção disso. Claro, não tem. É a realidade. O interesse aos índios, a mata, só um pouquinho. Vamos parar isso aí, discurso para inglês ver. Claro. E o que eles estão interessados é pelo minério que tem lá. É o ouro, é o diamante, petróleo. Enfim, claro. Para com isso. Eles querem. E outra coisa, esse negócio de dizer que a Amazônia é o patrimônio do mundo, é o pulmão do mundo. Gente, a Amazônia é nossa. Vamos parar com esse papo de patrimônio do mundo, Luizinho. Patrimônio do mundo. Isso é nosso. Aliás, nós temos mais áreas aqui, isso aí foi um dado por um coronel, acho, neste programa, Paulo Sérgio. Nós temos mais área preservada que em toda a Europa. Mas o presidente citou uma hora que ele deu dados, né? A França e a Alemanha usam 50% do território para agricultura e o nosso país usa 16%. Mas não, falou em 7%. Não dei para falar. A Alemanha 7, 8%. 17% que foi desmatado. A Alemanha já está com mais de 40% reflorestada. A Alemanha fez um trabalho magnífico no seu território. Agora, por falar nisso, qual é o país que tem maior fronteira com a França? Deve ser a Alemanha. Alemanha? Alemanha. Itália também. Guiana Francesa. É o maior espaço de fronteira do Brasil com a França. Boa. Ontem aqui o Pedro Westphalen trouxe esse dado aqui, eu não sabia. Não sei se é maior. São três Guianas, eu não sei se não, a francesa só. Não sei se é maior, mas de qualquer maneira é absolutamente ridícula essa comparação. Nós temos 8% da terra nossa utilizada para agricultura, né? E eles é mais da metade do território. Então, eles não têm nem área para reflorestar. Não é bem assim, não, está bem reflorestada. A Alemanha está bem reflorestada. Então, Sérgio, bem reflorestada. Bem reflorestada. Olha no Google qual é a extensão de florestamento da Alemanha. É espetacular, hein? Vocês não plantam nada. Se está a área reflorestada 50%, mas de qualquer forma, isso é um dado que não tira a intenção de que eles querem intervir na Amazônia por interesse econômico. Puramente econômico. Não vejo isso aí que vocês enxergam. Eles estão preocupados com nossos índios. Né? Isso aí é assombração. Estão preocupados com a nossa floresta, com nossos índios. Isso é assombração, isso é inviável. Isso é assombração total. Uma menina de 16 anos para fazer um discurso de algo que ela não sabe absolutamente nada. Por quê? Porque ela tem 16 anos. E porque lá existe uma coisa que chama liberdade de expressão. Pare um pouquinho. Ela tem 16, que aqui não tem. Ela tem 16 anos. E aí não tem direito de se manifestar? Um advogado brilhante aos 16 anos. Aí não tem direito de se manifestar porque tem 16 anos? Direito de manifestar tem, mas não com essa repercussão. Mas porque ela é inteligente, ela é uma menina capaz. Alta capaz. A menina tem um diagnóstico, síndrome de Asperger. Vai nos enrolar agora? Não vou. Isso é um diagnóstico claríssimo. Dado que é um autismo. Perguntem quem é o pai dela. O que a mãe dela faz. Poxa, para aí. Perguntem. Investiguem. Mas eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou solicitando que as pessoas investiguem. Para que faça diagnóstico. Além do mais, colocar uma menina de 16 anos. Mas quem colocou? Essas organizações não governamentais que financiam a moça. E a moça disse, eu não vou ao colégio porque esse é o meu papel. Não. O papel de uma moça de 16 anos é estar na escola estudando. Me sigam. E falando daquela maneira... Olha, tio, eu prefiro. É seríssimo. Eu não vou te caçar a palavra, até porque quem vai te caçar a palavra é o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Esse vai te caçar a palavra. Tomara. Vamos ao Cremers. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Até porque já temos profissionais altamente suficientes aqui no Brasil. E tem aqueles que são autossuficientes. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. Quem está rindo, Luiz?
A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade de formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o CREMERS defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred. Na hora de investir, aplique sua confiança em quem valoriza seu esforço e sabe a importância dos recursos que você economizou durante a vida inteira. E é por isso que a Unicred oferece soluções de acordo com o seu perfil. Garante mais liberdade financeira, garante suas escolhas. Fale com o seu gerente Unicred, conheça os investimentos com a renda fixa, uma excelente opção para você prosperar e vencer. Verifique a disponibilidade na sua cooperativa. A Unicred, é claro. França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135, Alípio César, 203. Onde o Luizinho compra os vinhos para o Lênio tomar. Ele compra os vinhos, o Lênio vai lá, fuma um charuto cubano, é a esquerda festiva, né? Sim, claro, quem paga o vinho sou eu. Quem paga o vinho sou eu. Mas o charuto ele leva. Eu não fumo mas charuto cubano, né? Sim, claro. Deus o livre, tocar alguma coisa de Cuba em mim, eu enlouqueço. Tu tem certeza? Absoluta. Tu nunca foi a Cuba, Luizinho? Não, eu não quero pobreza. Mas vem cá, quem gosta de pobre é o PT, tanto que ele fez mais pobre. O PT fez mais pobre, porque esse é o objetivo deles. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, que se despede hoje da vida acadêmica, né? Está se aposentando. Aliás, é a primeira aposentadoria festiva que eu vejo. A aposentadoria do nosso Gilberto Schwartzman. Gilberto, está acontecendo neste momento, lá no auditório... Balde, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. De Porto Alegre, nesse momento. Eu gostaria de estar lá, mas infelizmente o dever me chama e eu estou aqui. Mas um grande abraço a esta figura extraordinária de Gilberto Schwartzman. Seja muito feliz aí. Eu já ia dizer na vida civil, Gilberto. É mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O avental ele não vai tirar, ele vai continuar. Ele vai continuar no branco. Vamos ao doutor Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer de colo de útero é causado por um vírus chamado HPV. Sexo seguro com camisinha é fundamental para evitar que o contágio com esse vírus ocorra. Fazer o exame citopatológico do colo de útero nas mulheres com vida sexual ativa também é muito importante. E atenção, pais e mães de jovens entre 8 e 12 anos de idade. Hoje temos vacina contra o vírus HPV. Isso mesmo. Vá ao posto de saúde e informe-se, ok? Hoje só tem câncer de colo de útero quem não se prevenir. Parabéns, Gilberto, aí pela aposentadoria. Vais fazer parte do time do Luiz Pereira Lima. Esse cara era mais ter idade, com notório saber, deixar a vida acadêmica para botar pijama. Não, ficar em casa em pijama. Continua trabalhando. Está difícil a universidade. Como a universidade está hoje, querendo fazer outras coisas que não conteúdo, as pessoas que têm bom nível vão saindo. E o Gilberto é um exemplo disso aí. Podia continuar. Mas por que vai continuar? Achei fantástico o discurso do nosso presidente, maravilhoso, muito bom. A Rosa está dizendo aqui, mas ela conclui dizendo: o doutor Pereira Lima tem muita propriedade em falar da menina que nasceu na Suécia e não conhece nada da realidade dos países subdesenvolvidos, porque só tem 16 anos, pouco tempo para entender tudo da vida. A Rosa está dizendo. Eu não concordo com esse ataque que foi feito aí a essa menina. E para mim, só pelo simples fato da coragem dela fazê-lo, enfrentando barbados do tipo Pereira Lima. Não estão usando a moça. Usando o apelo midiático da menina ter 16 anos fazer isso. Mas o que é isso? Você não concorda com isso? Isso me lembra uma passagem bíblica, quando José e Maria perderam Jesus e não encontravam, voltaram lá, ele tinha 12 anos, estava no meio dos doutores da lei, dando aula, né, de sabedoria. Estou brincando aqui, dizendo que acho que a idade não pode ser só a única questão de avaliação, né? Claro que a menina não tem experiência, que a menina não tem
talvez não conhece muito sobre os países subdesenvolvidos, mas tem condições de fazer. Isso é um simbolismo, né? As organizações levam para um evento desse para dizer que tem gente que às vezes não tem muita idade, mas tem condições de fazer uma avaliação, uma explanação. Acho que ela cumpriu um papel. Também não sei até que ponto é usado ou não, mas eu creio que num momento como esse é importante ouvir também os mais jovens, né, que têm muito a dizer, eles têm a dizer. Claro que tem que também se formar, tem que estudar um pouco mais, tem que acumular sabedoria, mas eu creio que é importante nesse momento. Prefeito, ela devia conhecer um pouco a Amazônia, ter tido experiência de ter 4, 5 anos na Amazônia. 16 anos é muito pouco. Ela leu os livros e que tendências que ela leu, não sei. Experiência. Paulo Sérgio, boa noite. Desculpa, mas não posso me silenciar vendo o senhor defendendo a Alemanha. Só para sua informação, é verdadeiro esse país que lacrou suas minas subterrâneas de carvão, só que o fizeram uma profundidade fantástica. Este país usa 30 vezes mais carvão que o Brasil e continua explorando carvão, só que carvão de superfície como o nosso do Rio Grande do Sul. Mas, tem que usar o carvão, é uma riqueza. Qual é o problema do carvão? Onde é que está o problema do carvão? Pois eu não entendi. Eu entendi. A pessoa é contra ou a favor do carvão? Ele é contra a utilização, está criticando a Alemanha por usar o carvão de profundidade. Eu acho que são as usinas. Que é isso? Mas qual é o problema de usar o carvão? As minas, aquelas... A mina é muito extensiva, né? A Alemanha... sabe que Mas sim, aí... Impressionante. Mas aí vai deixar a riqueza lá? Isso o nosso país tem riquezas incomensuráveis, é um país pobre, extremamente pobre. E nós não aproveitamos nossa riqueza. Isso é uma discussão que, assim, é legítimo, a manifestação dessa menina. Eu acho que é importante a gente ter uma noção de preservação. Mas, por exemplo, o tema do carvão é de desenvolvimento social, cultural, econômico, e existem medidas para mitigar e para reduzir impactos. Nós não podemos ficar nos extremos, que é achar, por exemplo, que o aquecimento global é uma ficção. Não vejo como uma ficção. Pode não ser no ritmo que alguns dizem, mas que nós estamos num processo de degradação ambiental, isso é um fato. Nós temos que ter atenção ao tema. Uns colocam uma moça de 16, acho de certa forma reprovável, mas importante o papel, acho que é isso mesmo, e nós temos que fazer o desenvolvimento. Temos que ter mina de carvão? Sim. Com todos os cuidados? Com certeza. Sim. Mas não vai ser por uma pauta ideológica, que é o que pretendem, que a gente vai dizer, nós não vamos para o nosso carvão. Mas eles não querem o carvão ideologicamente. Exato. Quem é contra o carvão é essa vanguarda do atraso que está aí. Eles não querem o carvão. Aí como eu vi lá na... Vem cá, e vai contaminar a água. Aí diz, eu estava coordenando um painel lá sobre carvão, aí diz o professor universitário, diz o seguinte, o maior inimigo da mina de carvão é a água. Nós não deixamos entrar água. Nós fizemos diques e bloqueios para a água não chegar no carvão. Mas aí se der um tsunami, a água entrar no carvão, aí tu não vai fazer mais nada. Não tem solução. Nem construir prédios. É um absurdo isso. Mas isso foi um fenômeno que aconteceu há alguns anos. Eu li um artigo faz quase 10 anos, não vou lembrar nem o nome de quem escreveu, mas era um cientista, um PhD em energia e tal. A Alemanha acabou com todas as usinas nucleares por causa do risco de contaminação, se dá algum acidente e tal. E o cara provou por A mais B que é a energia mais limpa que existe. Né? Então foi por causa de um discurso meio ideológico na época que eles acabaram. Toda energia tem risco. Não, mas é isso que eu quero dizer. Então assim, a energia nuclear pode ter risco, mas então não faz mais nada. Na Alemanha foi o Partido Verde. Acaba de esquecer, o Partido Verde tinha 30% das cadeiras na Alemanha durante um período. Acabaram com todas. Foi o segundo ou terceiro maior partido da Alemanha durante quase 10 anos. E aí, nessa época, eles passaram essa legislação proibindo usina nuclear. Fecharam todas as usinas nucleares lá. Ou faz barragem, inunda, queima carvão, tem fumaça. A energia, o método de extração de energia sempre vai ser problemático. A questão é nós fazermos opções econômicas e técnicas. A energia nuclear é a mais limpa e a mais eficiente, né? Que dizem Paulo que ela Sérgio, essa menina não engana ninguém, é um fantoche progressista, claro. Agora isso aí. A menina tem uma síndrome já diagnosticada. Essa guria é petista, deve ser. Não, o petista da Noruega aí, desse pessoal, né? Mas coitado da moça, tem que ter piedade. Tem que ter piedade. Mas será que a Zung não tem piedade de uma moça de 16 anos que tem uma síndrome de Asperger, que é um autismo? Mas o que é isso? Agora,
se fala o politicamente correto, tanto que os adolescentes não se pode mostrar o rosto. Tem que colocar uma faixa que não pode mostrar, não pode identificar. Que experiência tem essa menina para falar? Imagina se ela tivesse um interlocutor, um Paulo Sérgio, que começasse a fazer perguntas de como funciona a Amazônia. Quantas vezes ela foi? Quantos anos ela morou lá? Ela tem 16, hein? Então fica muito difícil. E vir dizer que a Amazônia representa o pulmão do mundo, mas então não sabe de onde vem o oxigênio? 1% do O2 é representado pela Amazônia, dos quais o Brasil é responsável por 65%. Tá faltando 35%, né? Ora, por favor. Paulo Sérgio, o doutor Luiz Pereira Lima é boa gente, mas às vezes também fala bobagem. E está dizendo que eu não sou PT. Ele vai me acusar de petista. Eu não sou PT. A mídia bateu muito nessa questão das queimadas em todo mundo. Agora, um dado que tem que se falar, aqui no nosso estado, há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, se utilizava de queimada em fazendas para se fazer nova pastagem. Lá existe. Exatamente. Lá tem muito disso. Tem crime, mas tem muito de cultura. Eles fazem, não adianta. É daquela região. E dizem que do Mato Grosso também, lá para cima. Você vai indo, tem muito dessa queimada. Então, assim, eu acho que tem que ter cuidado, porque as informações que vêm pela mídia, se o cara não filtrar bem, ela é suja, né? O doutor Luiz Pereira Lima defende baixar a menor idade penal, né? Defende voto aos 16 anos. 16 anos dirigir. Aí ele é contra a menina de 16 anos, não, opinião. Não defendo voto aos 16 anos. Acho que o... Mas tu defende baixar a menor idade penal? Se pode votar aos 16, pode ser preso aos 16. Do contrário, é uma incoerência. Se tem em tese responsabilidade para escolher os seus governantes, seus dirigentes têm também para responder pelos seus crimes, pelos seus atos ilícitos. Tá certo? Olha aqui, ó, eu duvido que um aluno dentro de uma sala de aula com 12 anos que quebra uma cadeira não sabe que está fazendo errado. Pelo amor de Deus. Eu duvido, eu quero que alguém me prove que ele não sabe que está fazendo errado. Com 12 anos. Absurdo. Boa noite a todos, amo o programa, assisto todos os dias, mas sobre a Amazônia penso que o interesse estrangeiro é muito mais do que se possa imaginar. A biopirataria está acabando com nossas riquezas, prefiro que fiquem lá veladas e ninguém toque. O caríssimo fixador Chanel número 5 extraído daqui é o exemplo, é o que o Brasil ganhou e ganha, o que o Brasil ganhou e ganha com isso. Incontáveis exploradores levando o Brasil riquezas nossas. É patenteado imediatamente. Digo que o assunto é gravíssimo. Sônia, de 2 irmãos, mas está dando razão, Sônia. Tem que deixar a Amazônia ser cultivada por brasileiros. Onde as regiões são inóspitas, está a pirataria, está o predador. Acontece aqui na Redenção, que tiraram o Bar do Lago, os vândalos assumiram. Aonde sai o homem culto, avança a bandidagem. É o que está acontecendo na Amazônia. Deixa os brasileiros ordenadamente ocupar e ganhar suas riquezas lá. Claro. Agora deixa a mercê realmente de piratas, o que é uma verdade. Está cheio de estrangeiros. Agora, em vez de estar afrontando o mundo, brigando com o mundo, vamos estabelecer um processo de exploração da Amazônia. Não é possível mais conviver com isso. Sustentabilidade, né, Paulo? Claro. Sustentabilidade. Claro. Desenvolvendo e preservando ao mesmo tempo. Eles não entenderam o que o príncipe Charles disse. Ambiente, o meio ambiente sustentável. Eu acho que a economia tem que ser ambientalmente sustentável. Economicamente sustentável, isso tem que acontecer. Então nós estamos cacarejando aí quando tínhamos que explorar as nossas riquezas. E não ficar chorando porque outros estão explorando. E lamentando e achando que querem tomar. Mas não é que há um comentário excessivo do que não se conhece. Eu acho que isso é ingerência nos outros países. Eu acho que o problema da Venezuela, que é humanitário, é muito mais importante do que 4 árvores. Estão matando milhões de a Venezuela. Vamos cuidar do nosso quintal, que está abandonado. Não, eu estou falando, nosso quintal está abandonado. Eu estou falando da avaliação do Macron e da Angela Merkel, que não estão preocupados com pessoas morrendo. As favas, Macron e Angela Merkel. Vamos explorar a Amazônia. Não, imagina se o Bolsonaro fizesse as favas, Macron, que repercussão mundial. Ele diz pior. Não, ele só disse, não, pior não. Tu prefere que te mande as favas ou eu ofenda a tua mulher?
Eu não tenho esse problema, em primeiro lugar. Esse problema é teu. Agora, eu não seria louco, Eu que tô te de ter 40 anos, casado com uma mulher de 60 e tantos. Isso já é um diagnóstico de uma doença. Mas tu não é um liberal? Isso é um diagnóstico de uma doença. Mas vem cá, tu não é liberal? Eu quero casar. Tu é liberal ou não é? Sou. Então, sou. Você é liberal, mas eu não quero. Não, mas eu não quero casar com a minha mãe. Eu não quero casar com a minha mãe. Mas que barra, Mas é evidente que sabia que eu ia me hoje. Ele é liberal. Ele é liberal até ali. Mas eu não quero, me perdoe, isso eu não sou. Mas deixa o cara, ele quer mas casar. Mas eu deixo, ele casa com quem quiser, inclusive mas a mãe dele. Que é o que ele fez. Mas será que vocês não estão notando que sou por vista psiquiátrica, é isso? Mas qual é o problema? Não, nenhum. Mas o senhor disse há pouco que uma tem problema porque é muito nova, a outra tem problema porque é muito velha, esquecida, né? Não. Eu gostei aqui da licença. Todas têm problema, uma que é muito nova, outra que é muito velha. Mas a vida é assim. Tudo tem o bom. Todos têm seus méritos. Tudo tem o bom. Não. Quem tem 16 anos não pode ser uma grande cirurgião. Bruno Vanucci, nosso secretário. Como é que está o governo depois desse problema sério que tivemos aí com o Banrisul? E previsível o problema, hein? Previsível. As leis levam a isso. No momento que tu tem que colocar as claras, né, um edital que vai vender ações do Banco do Brasil, acho que o grande erro foi ter colocado os grandes investidores. Se tivesse aberto para todos, não teria acontecido isso. Não, por que os grandes investidores? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, primeiro porque nós vivemos agora um momento de muita liquidez. Tem liquidez no mercado internacional. Mas a que preço? Liquidez é a disponibilidade de investimento. A que preço? Geralmente mais baixo do que a pessoa física. E explico por quê. Porque nós aqui sabemos que o nosso dinheiro foi bem trabalhado e a gente quer segurança, geralmente. São poucos os investidores, pessoa física, que vão querer ser sócios do Estado do Rio Grande do Sul. Em compensação, empresas que buscam, ou fundos que buscam uma rentabilidade de renda fixa, conhecem bem o mercado financeiro, conhecem o setor público de mercado financeiro, sabe que a rentabilidade não é a mesma do Itaú. O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banrisul, tem um perfil de rendimento, Bradesco, Itaú, outros bancos têm outro perfil. Então, quem conhece esses detalhes são os grandes investidores. Não faz sentido imaginar, a não ser que, se faça um movimento que cada cidadão gaúcho queira comprar R$1.500, R$2.000 de ações do Banrisul, que a gente não observa, talvez, nem essa disponibilidade financeira na sociedade. Mas, do ponto de vista de investimento, são os grandes investidores que ou virão ou então não está no momento. Talvez o momento não tenha sido melhor. Mas criaram um momento equivocado. Houve judicialização, que foi um fato também alheio à vontade do governo. No momento em que publicar um fato relevante, isso aí já é um prejuízo brutal. Mas isso é obrigação na CVM. Mas está errado. Bom, mas aí temos que falar com o presidente. Não é com o governador, a porta está errada. Estamos botando as tuas cartas na mesa. Mas o objetivo é esse. Aí a ação despenca. Quanto por cento foi para R$18, de 24 para 18? Na verdade, 24 era o preço médio e 18 foi a oferta que foi feita. Pois é. E é uma faculdade de quem é o vendedor não querer vender. E é uma faculdade de quem é comprador, eventualmente, fazer uma proposição. Mas tu não acha que ia chegar nisso? Depende muito do momento. Vamos lá, assim, o quão perto nós estamos efetivamente de fazer uma privatização do resto do banco. Essa é uma coisa que é levada em consideração, eventualmente, um investidor que esteja olhando um pedaço do banco que não confere a maioria do capital. Então, ser um sócio minoritário de um banco público me parece que é uma condição temporária. Ninguém faz um investimento desses imaginando que vai continuar sendo minoritário num banco que tem um potencial de ter outro tipo de rentabilidade, se for outro regime jurídico dele. Então, assim, os fatos acabaram acontecendo não da melhor forma, mas por vários fatores, é uma soma de fatores. E judicialização, a gente sabe que toda decisão política, toda escolha de política pública, o prefeito sabe melhor do que eu isso, encerra sempre uma vantagem e uma desvantagem. E quando nós judicializamos, a gente estressa sempre a parte que é negativa. Não existe uma política pública que seja de graça, que não tenha impacto socioambiental, que só tenha benefícios. Então, toda vez que médico... Matheus Bandeira estava certo ou errado? Olha, me parece que ele não estava atento às vantagens da opção. Porque, por exemplo, um tratamento conservador ou cirúrgico, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Sempre tem o mais indicado para o momento. Mas, às vezes, o que é mais indicado do ponto de vista médico não é do ponto de vista do paciente.
por motivos alheios, o médico vai dizer o certo é operar. E a pessoa vai dizer, eu tenho horror, eu tenho alergia, não posso me operar porque eu tenho que fazer tal outra atividade 2 semanas depois. Mas ele estava certo ou errado com a ação judicial? Eu considero que judicializar um tema que é uma decisão de mérito do ato administrativo é um erro. Considero outro erro o judiciário entrar na seara da conveniência, oportunidade de uma atuação que não é ilegal. Era uma decisão autorizada pela lei. Então, eu acho que isso é um pouco do que acontece no Brasil, não só na esfera do Banrisul, não só na esfera do Rio Grande do Sul. Todo o Brasil, a gente viu o Tribunal de Contas da União, muitas vezes, paralisando obra, causando mais prejuízo do que um eventual sobrepreço que, às vezes, nem se comprova. Por exemplo, a gente para uma obra de uma rodovia, deixa exposta ali aquela base, chove, erode, faz erosão. Tem que fazer tudo de novo, gente. Parar uma ponte é a mesma coisa. Então, assim, as políticas públicas são escolhidas pelo Poder Executivo, com o apoio do Legislativo, que aprova as leis, que revisa através do Tribunal de Contas, mas se nós discutirmos o mérito, qual é a minha, a sua opinião, no judiciário sobre cada atuação... Vai discutir tudo. Vai discutir tudo. E aí vai se discutir se o ensino tem que ter 12 ou tem que ter 9 anos. Contrariados, sempre tem. Às vezes é um pouco de inconformidade, né? A gente tem que ter a sabedoria para entender no que a gente deve intervir e no que não deve. Bruno, o que o judiciário tem que ver com isso aí? É isso que eu estava falando. É isso aí. O que o judiciário tem que ver com o problema do Banrisul? Mas ele foi acionado. Mas ele pode ser acionado e responder, não tenho nada a ver com isso. Mas vai depender de quem julga. Exatamente. Foi muito feliz o projeto do deputado Sérgio Turra. Eu digo o seguinte, plebiscito para ver se vai privatizar ou não, mas os deputados são eleitos para isso. O povo escolhe o seu deputado que vai lá representar. Mas quem é que votou no plebiscito? Quem é que votou no plebiscito? Tu está falando que tem que ser preservado os deputados. Quem é que votou para ter plebiscito? Paulo Sérgio. Foram os deputados. Tudo bem, só que eu acho o seguinte... Se existe o representante do povo... Eu vou correr fazer um socorro aqui. Do povo, mas não tem isso, não. Aliás, tu perguntar para um popular na rua, olha, o que tu acha? Você tem que vender o Banrisul? O cara o quê? Banrisul? Sei lá, Banrisul. A CE? Eu não sei. Ele não sabe. Mas eu acredito que há questões que o povo pode ser consultado. Algumas questões, não todas. Então... O parlamento está lá para tomar decisões. Mas algumas questões que mexem com a população de uma forma talvez mais umbilical, como é a questão de um banco aqui, que o Rio Grande do Sul é tudo mais valorizado. Eu não vejo problema em ter ou não plebiscito para algumas questões. Eu não tenho que ter plebiscito. Foi um erro do parlamento. Esses caras que ele está defendendo agora. Da Assembleia. Não estou defendendo. Eu estou dizendo que o deputado é eleito pelo povo para representar. Vai perguntar na rua para um cara, o que tu acha que tem que privatizar o Banrisul? Eu não sei lá. O cara não sabe. Ele vai opinar o que não sabe. Mas, Paulo, o importante... Sim, mas não interessa, eu só estou dizendo que erraram. Acho que vocês estão concordando, não é? Porque a questão toda é, quando se cria uma empresa pública, é um projeto de lei proposto pelo Executivo, que é aprovado pelo Legislativo, e depois vem um ato concreto, material, criando a empresa. E o povo não fica sabendo. Não tem... foi criado há pouco tempo. Exato, não tem plebiscito. Então, nós temos plebiscito para extinguir uma empresa que foi criada por um ato do Legislativo. Eu acho que tem uma desproporção. Não estou falando do caso do Banrisul, não estou falando de tem ou não tem que privatizar o Banrisul. Não é isso. Estou falando da questão do plebiscito. Eu acho que o plebiscito para alienação ou extinção de empresa pública é uma das coisas mais sem fundamento jurídico, lógico, racional. Eu acho que é uma excrescência e é uma ferramenta política. Eu vejo isso como uma ferramenta política. Se cria um entrave político, que é colocar no colo da população, e fica aparecendo para quem é contra a ideia do plebiscito, que é contra o direito da população expressar. A população expressou já. A população já votou nos seus deputados, já votou no seu chefe de poder executivo. A GR não foi criada, teve plebiscito para criá-la? Não, projeto de lei. Nenhuma. É isso. Claro que eu sei, por isso que eu estou dizendo. Para empregar um monte de petista. Tá bom, e por que entrou, por que não fechou? Mas devia ter fechado. Eu no ato seguinte, está a caminho. Criado pelo PT, está a caminho. Isso será extinto. Extinto ou... Será extinto. Privatizado? Não, veja bem, aí eu incorporo aqui um advogado, procurador de Estado. O público em geral pode até dizer que pode ser privatizado, mas eu, como procurador, explico que a empresa pública, inclusive, assim, toda a máquina administrativa será extinta e serão concedidas em lotes as rodovias sob administração da EGR. Então nós teremos 2, 3 concessionárias cuidando de lotes de rodovias, e esse processo vem sendo desenvolvido já com o BNDES. Esse é um processo que inclusive fez parte da plataforma de campanha do governador. Então é uma das plataformas dita abertamente em debates de que haveria a extinção da EGR. Então nós temos uma empresa
para arrecadar recursos através de um pedágio e só fazer a manutenção sem investimento é algo que não faz sentido. E você diz, por que não investe? Porque tem que ter o dinheiro para investir. E para ter o dinheiro para investir, a empresa tem que ter crédito, tem que ter um programa de exploração. Mas, do ponto de vista prático, a população, um leigo como eu, quantos funcionários tem a EGR? Tem em torno de 100. E esses 100 funcionários vão todos para a rua? Não, veja bem, alguns são cedidos de outros órgãos, alguns são de outros órgãos, outros são contratações temporárias, que provavelmente esses serão desligados. E, eventualmente, o quadro próprio, que é pequeno, relativamente pequeno, vai ser realocado à administração pública como extranumerário, alguma coisa do gênero. Mas eu falo isso aqui, gente, muito antes da hora. Isso é coisa para daqui a um ano, 12, 18... As licitações das concessões é coisa para, no mínimo, 1 ano e meio aí, porque são projetos complexos. Ontem aqui o Lênin Streck denunciou a viagem que ele fez. A família foi lá, alugou uma casa, ele não queria ir, acabou indo, botou o cachorro no carro, levou, não sei, 9 horas até Bombinhas. Quem foi que ocasionou tudo isso? Foi estritamente pista para a construção do polo arrecadador, da CCR Via Sul, né? E enfrentou uma empresa privada. Imagina se fosse público, imagina se fosse EGR, o que nós estaríamos dizendo aqui? Mas, Paulo, o que estaríamos dizendo? Domingo eu voltei da praia e a BR-101 Norte, ali, né, do acesso de Capão da Canoa, de Tramandaí até Osório, foi toda reasfaltada, toda pintada, toda com olho de gato. A BR-101 duplicada desde a inauguração não estava nessas condições. A praça de pedágio, em geral, só pode ser implantada depois da realização dos trabalhos iniciais. E aí, geralmente, é a restauração completa da rodovia. Então, eles estão fazendo a obra, se foi num fim de semana de feriado, realmente é um erro de planejamento, deveriam ter feito talvez algum outro acesso, mas o momento de implantação do pedágio é agora, porque os investimentos foram feitos, a Freeway mesmo. Quem passou e quem viajou, pegou a Freeway no fim de semana, no feriado, viu. O asfalto todo novo, muito pouca coisa com asfalto antigo, tudo pintado, tudo com olho de gato, ou seja, está em plenas condições. Uma rodovia que foi abandonada há um ano. Privatizar tudo, conceder tudo. Eu só não agora sou favorável né? a que uma empresa privada não vá a público dizer que errou e pedir desculpas para a sociedade pelo dano que causou. Olha, a pessoa sai para um lazer e ficar 7, 8, 9 horas para fazer 300 quilômetros. Tem que haver fiscalização forte. Tem que haver aplicação de multa. 600 aplica multa. Florianópolis é 450, é depois 500. Aplica multa neles. Mas no caso, acho que era uma obra prevista, né? Talvez o atraso ali é que tenha sido má gestão ali do como é que se diz, o sítio da obra, tem um nome isso aí, não sou engenheiro, mas assim, foi má gestão ali do local. E vamos falar em estrada aqui no Rio Grande do Sul, né? Andar pela BR dos anos 90. Hoje eu saí 6h30 da manhã de Caçapava, cheguei em Porto Alegre, porque teve um acidente, às 12h30, são 250 quilômetros. E teve um acidente, pista única. Absurdo. E aí não tem solução. Olha, tudo entupido. Essa estrada foi feita, vocês sabem quando, telespectador? Entre 64 e 85, para vocês darem uma lembrada. Depois disso, nem pintura teve. Passando Sarney, Fernando Henrique e etc, que eu não quero pronunciar. Olha lá. Tetraplicaram os automóveis, se não mais. Mais velozes. Que é a causa principal de acidentes com morte. É a estrada. Geni, nosso presidente arrebentou na ONU. Estou com orgulho do meu capitão. A Geni está dizendo aqui. O senhor também, coronel, com orgulho do capitão? É que como eu estava falando anteriormente aqui, eu não assisti Não assistiu? Eu não assisti, não li. Não posso nem falar. Assisti e não li. Então eu vou me abster no momento de tecer algum comentário. Mas a respeito do presidente Bolsonaro, o senhor pode falar? Sim, a respeito do nosso presidente, com certeza. Né? E eu considero que, mesmo sem ter lido, né, sem ter assistido o discurso, mas como o nosso secretário já mencionou, de que acredito que ele tenha sido, além das palavras dele, ele tenha sido muito bem assessorado com as colocações, né, que nós estávamos, né, os brasileiros como um todo esperando esse discurso na abertura lá da ONU. Estavam reclamando aqui que tu não fala, Ronaldo. Mas não fala porque não quer, né? Aqui tem que bicar, não tem problema. E eu vim, lógico, fazer
Meu ponto aqui é fazer a divulgação do nosso encontro, mas nesse sentido do presidente, a minha colocação é desta forma. E quanto à questão agora também, que foi o último assunto mencionado, referente às estradas, né? É o nosso caminho lá para nossa terra, né? Quantos anos eu ia com muita frequência à cachoeira, agora que eu não estou indo com tanta frequência, né, nos últimos anos, mas os nossos quase 200 quilômetros que dá de entrada lá no trevo, né, para a cachoeira. 170. 170, né, mais precisamente, mas a gente não se vê, né, vimos um início de uma obra da duplicação, até numa das vezes, até minha esposa mencionou, olha, isso aqui vai estar pronto, logo, alguns anos atrás, isso vai estar pronto lá, eu até fiquei brincando com ela, mas lá em 2023, 2025, né? Então, e eu brinquei com ela, né? Eu digo, olha, eu acredito que não, eu sou otimista, acredito que pela maquinário, por todo o envolvimento ali prevendo, né, a terraplanagem, enfim, para fazer a duplicação, fiquei mexendo com ela, enfim, ela tinha razão, né? A gente não tem nem perspectiva principalmente depois de lá, né, do trevo que vai seguir em Caçapava, né? Essas rodovias que o veículo que vem bate no retrovisor do que vai, é um absurdo. É óbvio que vai acontecer acidentes, os veículos estão mais velozes, né? Há o fator bebida muitas vezes na estrada, e o que mais? A imperícia, por exemplo, as autoescolas... Não tem, estou falando. A autoescola, por exemplo, ela larga esses jovens motoristas aí sem ter feito teste na estrada, na rodovia, sabias? Mas eles passam por um exame estatal. Mas e daí? É o Estado que examina. Como é que você vai largar um menino, uma menina, numa rodovia movimentada? Quer dizer, aí ele vai fazer uma ultrapassagem com um carrinho 1000, o que acontece, Luiz? Ele vai causar um grande acidente, que às vezes vai a óbito a sua própria vida e a de outros. Quer dizer, não dá. Alguém já foi a Passo Fundo na época da safra? Essa via da produção aí é um absurdo. Não, é simplesmente um absurdo. Rodovia Leonel Brizola. Leonel Brizola. Pelo trânsito pesado que tem ali de caminhões, não tem, é um absurdo. E cada vez aumentando mais. Esse negócio, Ronaldo, é contigo. Tu acha que as autoescolas largam os jovens na direção sem ter condições de dirigir? Olha, eu vou dar um outro, aproveitar... Mas a autoescola que larga, se eles passam no exame, a responsabilidade do Estado. Sim, mas eu quero te dizer que eles não fazem exame na rodovia. O problema é a rodovia, que é um inferno. Que é um inferno, uma estrada movimentada, ainda mais aquela que bate retrovisor por retrovisor. Quem tem que fazer o exame e avaliar o Estado. Tudo bem, Paulo Sérgio, mas não fazem nas rodovias. Nem a autoescola treina na rodovia e nem o Estado faz o teste na rodovia. Pode a autoescola fazer aulas na rodovia? Olha que eu acredito que deveria. Bom, mas vai entupir mais ainda, né? Não, mas imagina a autoescola. Mas aí nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de acidentes. Isto causa acidente. Não, mas o Paulo tem total razão, tem que mudar o teste. Tu largar um jovem de 18 anos dirigindo uma menina, um menino inocente, sem maldade, sem experiência no trânsito, vai fazer uma ultrapassagem com um veículo 1000. Pelo amor de Deus, rapaz. Olha os acidentes que tá aí. Aliás, nós perdemos uma filha de um casal amigo nosso, assim, em Santa Catarina, na época que não era duplicado. Hoje morreram 2 pessoas de Laguna. Foram pro enterro do pai. Na BR-290. Estava trazendo, hein? Na BR-290. Estavam trazendo. Por isso que entupiu tudo. O rapaz estava trazendo uma mãe para Laguna e se acidentaram. Mas por quê? Vamos ao ponto final, depois tu fala o ponto final. Com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Petista. Claro que é. Escrever isso aí é petista. Ronaldo, seu ponto final, fale aí do nosso evento da Cachoeira, Ronaldo. Bom, então, mais uma vez... Sim, é para repetir mesmo, o pessoal convida o pessoal para ir. Convidar o pessoal. Agradecer mais uma vez, né, Paulo Sérgio, pelo nosso conterrâneo e essa oportunidade de estarmos na Rede Pampa, né, Pampa Debates, e de convidar realmente mais uma vez os nossos conterrâneos para o encontro. Esse encontro as pessoas às vezes estavam ligando agora há pouco, antes de vir para o estúdio aqui,
também com ligações, me perguntando se poderiam comprar os convites no próprio local, lá no restaurante Imperial. Enfim, é possível, né? E também o convite até a mesmo, não sou cachoeirense, mas também tenho uma... Pessoal de Caçapava pode a nossa grande cachoeira, né? Vamos colocar assim, Caçapava, grande cachoeira. Então, é possível, né? Então, e uma outra coisa que eu queria salientar, além do encontro, que o objetivo é o congraçamento, a interação e várias gerações, né? Dentro do número de pessoas que lá comparecem, é de que, além de um sorteio de brindes que nós sempre realizamos desde o primeiro encontro, as pessoas que quiserem levar, né, nós estamos salientando isso nas redes sociais, né, agora também nesse momento, de que leve um quilo de alimento não perecível, que ele vai ser destinado para o asilo do Cacique. Já definimos, né, junto com os outros dois parceiros, esse é o nosso objetivo. Parabéns, Ronaldo. Doutor Paulo Guimarães, seu ponto final. Paulo Sérgio, mais uma vez, parabéns aí à questão da segurança pública, governo do Estado, né, o vice-governador Ranov, parabéns pelo trabalho que estão fazendo fantástico. Eu, que moro na zona norte de Porto Alegre, tenho visto policiamento ostensivo e tenho visto atraques nos vagos, como chama a Brigada Militar. Então, os parabéns a todos da segurança envolvida. Atraque, como eles chamam, no vago. Vaga é vagabundo, é o cara que anda perambulando. Vaga, como o policial militar. Então, parabéns ao vice-governador, a todo o setor de segurança, Polícia Civil e Brigada Militar. Atraque no vago. Continue com esse ótimo trabalho. Prefeito, não deixem ocupar espaços vagabundos. Ponto final, sem atraque no vago. Eu vou falar duas coisas bem rápidas. A primeira é dizer que Cachoeirinha tem dado exemplo da questão do cercamento eletrônico, né? Junto com o governador Ranolfo, tem acompanhado o trabalho do governo do Estado. Nós temos mais 11 câmeras e nós estamos de fato cercando, e entrou carro roubado, placa clonada, é pego lá em 5 minutos. Parabéns, prefeito. Mas eu queria sublinhar que nós inauguramos, outra vez eu vim aqui, nós falamos da inauguração da unidade de pronto atendimento. Eu sei que o doutor fez algumas críticas a esse tipo de atendimento. Mas nós inauguramos agora, dia 17 de setembro, o Centro de Saúde Animal em Cachoeirinha, viu, Paulo Sérgio? Uma alegria a gente poder trabalhar com as protetoras, numa parceria com a iniciativa privada. Quero salientar aqui o seu João Silva, que é o dono de um CFC, colocou uma propriedade à disposição para a gente fazer juntos, e vai ter em torno de 100 castrações de animais de rua por mês com servidores do governo municipal, em parceria com a iniciativa privada, para cuidar dos animais, para evitar o aumento da população de gatos e cães de rua. Excelente. Nós estamos acertando fazer um programa lá no Pampa Debates, lá em Cachoeirinha. Vamos fazer lá. Não fiz nem Cachoeira, vou fazer lá. Imagina. Luiz Pira Lima, tem um ponto final. Bom, eu vou voltar ao assunto, talvez um grupo de telespectadores, obviamente que não todos, não tenha entendido adequadamente o que eu pronunciei a respeito da menina. Quem é convidado para dar um discurso, habitualmente deveria ser uma grande autoridade no assunto, para que falasse para milhares de pessoas no mundo. Uma pessoa que tivesse vários livros publicados, que tivesse trabalhos em revistas de impacto, ou seja, que fosse reconhecido mundialmente como... Bom, então tem muito presidente aí que não iria para a ONU. Não, o presidente é eleito pelo povo. Ah, é? O presidente é sempre eleito no país democrático. Aí não precisa ler livro, não precisa nada. Não. Ué, pergunte pro Lula, o Lula que sabe. Não, mas é por isso que eu tô falando. Mas eu tô falando. Eu não tô falando do Bolsonaro. Bom, mas aí uma eleição numa democracia, aí não se dá democracia, aí é meritocracia. E a meritocracia se mede pelo tamanho do conhecimento. Acho muito difícil, que uma moça de 16 anos, que está em idade de aprendizado, de estar na escola, se ausente da escola para servir de massa de manobra de grupo de ONU? Na ONU. Massa de manobra na ONU? Não, sim, é um cabide de empregos. A ONU existe como um grande cabide de empregos. Eu quero saber qual é a atitude da ONU quando realmente precisa tomar uma atitude para preservar a vida das pessoas. Eu não tenho visto isso em Cuba. Doutor Ivan Pacheco. Olha, eu estava pensando enquanto os colegas aqui falavam qual é o meu ponto final. Eu acho que eu vou fazer um apelo ao poder público para dar atenção a uma coisa que talvez as pessoas não tenham se dado conta ainda.
E está aqui o Luiz que me ajuda nessa questão. O estresse é uma coisa que mata muito. O estresse mata muito. E coisas que estressam e que as pessoas não estão se dando conta, assim, que na grande cidade tem muito, o trânsito estressa muito. Então, provavelmente, muita gente está morrendo e custa caro para o sistema de saúde o trânsito. Né? Eu acho que está faltando ter essa visão, e o barulho na cidade grande também estressa muito. Eu acho que essas duas coisas, trânsito e barulho... E segurança também. Mas eu estou falando especificamente dessas duas coisas. Eu acho que o poder público tem que começar a dar atenção para isso, porque o estresse mata e o estresse encarece o sistema de saúde. Eu não tenho esse dado, talvez nunca tenha sido feito. Provavelmente o poder público gasta muito dinheiro pagando tratamentos gerados pelo estresse. Acho que esse é o meu ponto final. Secretário extraordinário de parcerias, doutor Bruno Vanuzzi. Isso aí. Agradecer de novo aqui o espaço e convidar o pessoal de Caxias do Sul, que amanhã nós temos uma audiência pública na Câmara de Vereadores da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, para tratar do aeroporto lá, o Hugo Cantargiani, e do novo aeroporto de Vila Oliva, ali para a região da Serra. Então, quem estiver pela Serra amanhã, vamos lá, 18h30, acho que até umas 20 horas. E pedir desculpas para o deputado Elton Weber aqui, que no mesmo horário tem uma audiência pública em Gramado sobre rodovias. Que esse é um tema bom aí, para a gente ter mais uma visita. Mas tem parceria possível para o Oliva? Tem. Alguma coisa com certeza. Até porque o aeroporto de Vila Oliva tem mais de um investimento necessário. Tem os acessos viários, são duas estradas importantes, uma municipal de Caxias e outra até Gramado. E essa de Gramado precisa de muito investimento. O próprio aeroporto, existe um recurso já do governo federal, é um recurso que realmente é dinheiro de pegar, como se diz, não é verba orçamentária, não é uma rubrica orçamentária, só que ele só pode ser liberado de 40 em 40 milhões de reais ao longo de vários anos, a começar daqui a uns 4 anos. Então, o aeroporto provavelmente sai, inclusive com recurso público, mas não é agora. Aquilo que deixa o cidadão um pouco angustiado, né? Está ali, no alcance da mão, mas a coisa não acontece. Então, nós vamos conversar sobre isso amanhã em Caxias. Faça a sua continência, então, hoje. Pô, minha continência, não sei se pode fazer isso a um soldado de patente mais baixa, mas é para minha filha, que faz aniversário hoje. A Helena faz 4 anos de idade. Parabéns, Parabéns. Obrigado, minha sogra e meu sogro também fizeram aniversário semana passada. Parabéns aí. Doutor Pires aqui, acho que colega ortopedista. E Valesca. Tá no ponto final. Já dei o meu ponto final e minha continência. Tem que dar um cartão amarelo logo agora no final. Estou levando o jogo até o fim, esse cartão amarelo. Seu ponto final, doutor João Pacheco. O meu ponto final foi, mas a minha continência hoje vai para o presidente, porque eu assisti. Que ele atrapalha a gente. Eu assisti o discurso e gostei do discurso do presidente. Eu acho que ele falou coisas que muitos brasileiros queriam falar para o mundo. A doutora Maria Júlia Lemos não concorda com isso. Diz que o doutor Luiz Pelema show do fiasco do discurso do Bolsonaro. Não, ela escreveu Bolsonaro. Leia o nome como ela escreveu. Bolsonaro. Ah, bom, então já está colocando qual o partido político dessa professora. Dessa professora está aqui o recado dela. Para quem é tua continência? A quem escreveu o discurso pronunciado pelo presidente da República. E quem foi? Não sei. Não foi o Olavo de Carvalho? A quem escreveu? 4, 5 quem escreveu o discurso? 4 ou 5 mãos escreveram. Muito bom. Coronel Ronaldo Nunes Prates, sua continência. Vai pra Cachoeira, claro. Vou prestar a minha continência, né, como militar aos nossos cachoeirenses. Que eles possam, enfim, participar e prestigiar o nosso evento, que é com esse objetivo. Né? O doutor Paulo Guimarães já entrou lá pedindo cidadania, já entrou com a documentação lá que então já está bem encaminhado. Tá bem coisa boa. Mas nós vamos decidir lá. Paulo Guimarães. Paulo Sérgio, o presidente, pela sua primeira abertura na ONU, como chefe de Estado, né? E dizer o seguinte, falou genericamente, mas falou o que tinha que falar. Tá bom, não precisa adentrar muito. Nosso prefeito. Me faltou o nome, mas eu quero prestar continência à mãe que levou o troféu de melhor torcida do mundo, que leva o filho cego no estádio e narra o jogo, de emocionar. Também. Papel de mãe. Emocionou todo mundo, foi aplaudido de pé. Né? A emoção. É mais do que futebol, né? Tem muita coisa envolvida. A minha continência foi para o doutor Gilberto Schwartzman, que
está fazendo nesse momento a sua aposentadoria festiva, hein? Já pensou? O Luizinho não abriu a mão. Fez a aposentadoria dele, saiu quieto, né? Só anunciou aqui no programa, nada, nem abriu nem uma champanhe, nada. É lamentável. Obrigado, Coronel Ronaldo. Sucesso com a nossa festa de cachoeira no sábado, lá no... Qual é o nome da churrascaria? Restaurante Imperial. Imperial. Santana 375. Santana 375. Muito obrigado. Paulo Guimarães, obrigado, sucesso. Vic Breyer, mais tranquilo, mais aliviado agora. Mais aliviado. Fez-se justiça. Olhando para frente. É isso aí. Quem está olhando ali? Está olhando o nome da professora? Tu quer ver se decora o nome da professora? Não, né? Mas já me chamaram até de burro aqui, o Galo. Ainda porque é Galo, tem direito. Anarquia. Mas não tem isso aqui, essas ofensas aqui? Não, até eu adoro. Adoro ofensas. Não. Elogio, tô cheio aí. Claro. Né? Pacheco, obrigado, Ivan Pacheco. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno Vanucci, aí, sucesso para todos. Vem aí agora o nosso Jornal da Pampa, mas antes eu tenho que falar em aniversariantes importantes. Desembargador Altair Lemos, meu grande amigo, meu querido amigo, aniversariando hoje. Outro grande amigo, agora aqui, é para ele. Se tiver atenção, eu falo para a Câmara 3. Aí agora, para o nosso querido Germano Rigoto, nosso governador, nosso companheiro de Senadinho, um grande abraço a ele. Ana Maria Longo, de aniversário, Gilberto Freitas, o Marcelo Zabaleta, o Jean Carlos Tissot, entre tantos aqui, e o deputado, que é deputado, ex-deputado, o Pauderley, está de aniversário hoje, Avelino. Conhece, né? Não Deputado conheço. federal, vivia dando entrevista aí, era líder do governo. O Arno Ari Xuxov, ex-presidente da Sojipa de aniversário. Quem fala em Pauderley, é o nome do cara, tá aqui, O que eu faço? Tem que falar. Pauderley. Falar com Pô, a tamanho, então, o pai tá dele, bom. que resolveram colocar esse nome. Pois é. Não é possível. Agora, não dá nem pra botar o nome dos filhos, mais que tu critica. Que loucura. A Cátia Dalcin, um beijo pra Cátia Dalcin de aniversário, Berfran Rosário de aniversário hoje, outro colega da Assembleia Legislativa, entre tantos aniversariantes aí. Agora sim, vem e um abraço ao Gilberto Schwartzman de novo, aposentadoria festiva hoje. Vem aí a Vera Armando com o Jornal da Pampa. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.